Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Band Eleições. Agora, a menos de um mês, né, do grande dia, do dia em que a gente vai até a urna eletrônica tomar a nossa decisão. Então, hoje eu estou aqui com dois cientistas políticos, dois convidados especiais que vão ajudar a gente a fazer uma leitura do cenário aqui da eleição municipal do Rio de Janeiro. Teófilo Rodrigues, cientista político da Universidade Cândido Mendes, já esteve aqui com a gente uma vez. Tudo jóia? Tudo certo, obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença. José Paulo Martins, primeira vez que eu converso com você, cientista político, professor também da Universidade Federal Fluminense. Obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. José, vou começar com você. E aí, é uma semana, já um pouquinho mais de uma semana de propagandas eleitorais. A gente tem aqui a corrida eleitoral da capital com um cenário que parece mais ou menos consolidado. Essas propagandas, né, a propaganda eleitoral, ela está conseguindo fazer alguma diferença? Os candidatos de oposição ao prefeito e candidato à reeleição Eduardo Paes estão conseguindo vender alguma coisa? Estão conseguindo, de alguma maneira, mudar, mexer nesse cenário, na sua opinião? Bom, tradicionalmente, o horário eleitoral ele é muito importante, né? Costuma ser uma associação muito forte, né, entre o tempo de televisão que o candidato tem e o candidato de votos que ele recebe, né? De uns tempos para cá, com as redes sociais, isso enfraqueceu um pouco a importância, né, porque existem outras formas de comunicação, né? Mas, sem dúvida, continua sendo um instrumento bem importante, né, para chegar a mensagem do candidato para os eleitores, né? Uhum. E, diante disso, eu acho que o atual prefeito, né, além de ser um bom comunicador, né, ele tem bastante tempo, né, tem uma coligação muito grande de partidos, tem bastante tempo. Então, acho que ele tem mais uma vantagem, né, nessa perspectiva. Tá? Os candidatos de oposição têm um bom tempo também, especialmente o Ramagem, né, tem o PL, né, que é o maior partido, que tem o maior tempo de televisão, mas não é alguém que tem uma comunicação assim tão efetiva. Tá? Não consegue dialogar muito diretamente com o eleitor. Nem na propaganda eleitoral? Eu acho que ele tem um pouco de dificuldade, assim, né? Não é um candidato muito carismático, né? Acho que falta um pouco, né, desse jogo de cintura político, coisa que o Paes tem de sobra, né? Uhum. Então, entendo que ele mesmo, né, com esse tempo de televisão que ele tem, com essa possibilidade que ele tem de se apresentar como candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, que é um capital político importante aqui na capital, eu acho que ele vai ter um pouco de dificuldade, né, de emparelhar o jogo ali com o prefeito. Ainda está derrapando um pouquinho, né? Só para explicar uma colocação que o professor fez, gente, o tempo de propaganda política, ele é diretamente proporcional, né, ao tamanho da sua coligação, ao número de representantes que aquela coligação tem dentro do parlamento, é isso? Cada partido, a depender do tamanho da sua bancada na Câmara de Deputados, vai ter um valor de fundo partidário, fundo eleitoral e tempo de televisão. Tempo de televisão. Né? Então, se você coliga partidos, né, você soma o tempo de televisão que esses partidos têm. Então, o PL é o maior partido que tem maior tempo. Né? O PT é o segundo maior, tem o segundo maior tempo. E o cara que tem a coligação grande consegue... E aí, com a coligação vai grande, somando, né? O PSD, que é um partido importante, né? O PT é um partido importante, outros partidos menores, acaba somando um tempo de televisão grande, né? E você, Teófilo, como é que você tem visto, como é que você tem analisado esses primeiros dias de propaganda eleitoral? Alguma coisa que tenha chamado a atenção? Uma coisa diferente? Alguém tentando se vender de alguma forma que a gente não imaginava? A gente percebeu uma certa reprodução do que teve até mesmo no debate da Band, né? O primeiro debate entre os candidatos. Eduardo Paes se apresentando como gestor, né, fugindo da polarização nacional, do debate Lula-Bolsonaro, e apresentando as suas políticas para a cidade, né, o que a prefeitura tem feito. O foco dele tem sido esse, né, está tão à frente nas pesquisas que quanto mais frio, morno for a disputa eleitoral, melhor para ele. O Ramagem é o contrário, tem feito a crítica, né, pesada, a prefeitura, aposta um pouco na polarização, foca principalmente na questão da segurança pública. Então, principalmente, esse é o cenário que os dois têm apresentado nesse primeiro momento. Rodrigo Amorim, Tarcísio... Rodrigo Amorim é um debate muito parecido com o do Ramagem, é um franco-atirador, mas muito parecido, de certo modo, com o Ramagem. Não na forma, né, mas no conteúdo. No conteúdo, os dois são semelhantes, na forma que ele é mais explosivo, né? Mas o Ramagem tem apresentado um perfil mais calmo, né? Mas tem feito um desempenho ainda muito
aquém. Há quem diga que ele reproduz o que foi na última eleição, né? O candidato que entra para apoiar o outro, né? Sim. O Padre Kelman, né? Foi lembrado isso no debate. Não sei se ele vai gostar muito dessa associação, hein? É o que tem sido avaliado. Eu vou interromper um pouco. Essa discussão sobre segurança pública, numa eleição municipal, em que o município não tem responsabilidade pela segurança pública, né? Até que ponto você acha que isso pode convencer o eleitor de que essa é uma estratégia? Ou você acha que o eleitor não tem isso com muita clareza, né? De quem que é responsável pelo quê? As pesquisas têm mostrado que, quando se pensa em temáticas, o principal tema que tem mobilizado a preocupação do eleitor é a segurança. Né? Segurança seguido por educação, depois saúde. Então o eleitor está preocupado com a questão da segurança, não sabe bem se é o prefeito, se é o governador que resolve, mas está preocupado com essa temática. O Rio de Janeiro é famoso por isso. Qual que é o papel do Ramagem? Dizer que a culpa do problema de segurança é do Eduardo Paes. Qual que é o papel do Eduardo Paes? Dizer que a culpa é do governo do estado, que apoia, o governador apoia o Ramagem. Me parece que nessa disputa o Eduardo Paes tem sido mais exitoso, tem tido sucesso em apresentar essa narrativa. Mas seria uma espécie de calcanhar de Aquiles. Os opositores querem que esse sistema de segurança seja uma espécie de calcanhar de Aquiles do Eduardo Paes, embora a gente sabe que as polícias estejam sob o guarda-chuva do governo do estado, né? Mas a prefeitura não teria também uma responsabilidade, pensando em segurança pública, né? Com a guarda municipal, com até a iluminação das ruas também, né? Poda de árvores, são coisas básicas que às vezes a gente acaba diminuindo, mas que também passa uma sensação de segurança. Talvez seja isso que os adversários queiram imputar nele, você acha, José? Tem a questão de assistência social também, né? As cidades estão com muitas pessoas morando na rua, né? Que isso desperta um temor das pessoas, né? Iluminação, como você disse, tem um papel, a prefeitura obviamente tem um papel também a desempenhar na questão da segurança. Mas quem tem a responsabilidade, né, constitucional, inclusive, de fazer o policiamento ostensivo, fazer a investigação, é a Polícia Civil, a Polícia Militar, né? Que são polícias que são ligadas ao governo do estado, né? Então, eu acho que é bem importante que o eleitor tenha isso em mente, tá certo? E você acha que ele tem? A segurança... Tô te dirigindo a pergunta que você fez ao Teófilo. A segurança é um tema importante, sem dúvida, mas o prefeito tem uma responsabilidade muito pequena, né? Na resolução desse problema. Está muito além da capacidade que ele tem de resolver. Claro, assim, nem todo mundo tem o entendimento, né, de quais políticas são de responsabilidade de qual governante, o que o prefeito faz, o que o governador faz, né, o que o presidente faz. Acho que as campanhas eleitorais têm um papel didático para isso, né? Então o Eduardo Paes vem e fala assim, olha, isso não é exatamente o meu problema, mas mesmo assim a minha guarda municipal está aí atuando, né? Então a guarda municipal tem o papel de proteger o patrimônio da prefeitura, né, de combater comércio ilegal, ordem né, pública. Exatamente. Né? Então, assim, a segurança mesmo, cuidar do patrimônio e da vida das pessoas, que eu acho que é o que mais importa, né, é uma responsabilidade do governo do estado. É interessante que dá para ver nos três principais candidatos perspectivas diferentes sobre o que fazer com a segurança pública, em particular aqui com a guarda municipal, né? O Ramagem dizendo, não, tem que armar a guarda municipal, se eu for eleito vou colocar arma na guarda municipal. Tarcísio, por outro lado, indo por outro lado, né? Não tem que ter arma de jeito nenhum na guarda municipal, inclusive eu vou desmilitarizar a guarda municipal, ele diz isso, né, no programa, ele defende isso. E o Paes no meio do caminho, que é exatamente na esquerda, direita, o centro, o Paes dizendo, olha, não vou armar toda a guarda municipal, mas pode ser que tenha um grupo de elite dentro da guarda municipal que tenha arma. O BOP da guarda municipal. O BOP da guarda. Então ele fica no meio do caminho, né? É interessante observar isso, como cada um está reagindo a essa temática que é importante para o eleitor, né? Ainda que não seja majoritariamente a preocupação da prefeitura, a responsabilidade da prefeitura, mas sendo o governo do estado, o eleitor ele tem uma certa preocupação com essa temática, né, na cidade. Agora o Tarcísio que está numa situação um pouco delicada, você não acha, José? Porque ele é o do campo, talvez o candidato mais identificado, talvez não, com certeza, mais identificado com o campo da esquerda, mas ele não tem o Lula no palanque dele, né? E isso acaba deixando ele com uma narrativa um pouco difícil mesmo, né, de explicar isso para o eleitorado, que o Lula nitidamente apoia o candidato Eduardo Paes. E aí, qual é o Tarcísio que vai acabar saindo dessa eleição? Qual é a perspectiva que você vê para o Tarcísio ainda nessa eleição? Bom, eu acredito que ele vai encolher um pouco com relação ao desempenho que ele teve em eleições anteriores, né? O que é ruim para o PSOL, né? O PSOL é o partido de esquerda mais forte na cidade do Rio de Janeiro, né? O PT sempre teve um pouco de dificuldade aqui, né? Mas é o partido de esquerda mais forte do Brasil, né? Sim. E tem o presidente da República, um capital político importantíssimo, né?
E essa aliança do PT com o Eduardo Paes, né, e o apoio do Lula e Eduardo Paes fragiliza muito a posição do Tarcísio, né? Porque você vê o prefeito conseguindo apoios, né, na esquerda, tá certo? Isolando, né? Isolando o Tarcísio numa... Eu não acredito que seja uma extrema esquerda, mas meio que coloca ele à esquerda do Paes, né? E aí fica com pouco espaço para crescer, né? Porque o Paes acabou ocupando esse espaço. Não é à toa que está com essa intenção de voto alta, né? A intenção de voto não é voto, a gente não sabe o que vai ser na urna, mas sim, tem uma intenção de voto grande porque muitas pessoas identificadas com a esquerda estão com o Paes, né? E deixaram o Tarcísio de lado. E ele já foi uma alternativa eleitoral, né, para um segmento expressivo desse eleitorado que hoje em dia não está com ele mais. E eu não vejo ele com condição de capturar esse eleitorado de volta, né, trazer esse eleitorado de volta para a candidatura dele. Não nessa eleição, pelo menos. Então, né, muitos eleitores, né, de esquerda provavelmente admiram o Tarcísio, respeitam o Tarcísio, veem ele como um quadro político importante, mas mesmo assim preferem não dá a oportunidade, por exemplo, de algum candidato da direita, né, seja Ramagem, seja Amorim, chegar no segundo turno, né, que seria, imagino, né, para um eleitor esquerdista, é preferível ver esses candidatos da direita fora do segundo turno. Sim, né, resolver logo, né? Mesmo que seja com a vitória do Paes no primeiro. Isso imagino que causa algum nível de desconforto em alguns setores da esquerda também, né, esse apoio majoritário ao Eduardo Paes. Aquele sujeito mais ideológico, sim, né? Certamente, né? Porque o Paes também tem um histórico, né? Ele acabou se movendo um pouco no espectro político. Ele se movimenta bastante, eu diria, né? Ele é bem... Ele consegue, maleável. E é isso que eu digo, assim, da capacidade que ele tem de comunicação, né? De diálogo, né? Então ele está dialogando com setores evangélicos, conservadores, e está dialogando com o PT, né? E com o partido com o PCdoB, né? Tá nessa... E consegue fazer essa ponte, né? O que é importantíssimo para o político, né? A gente falando a aliança que reelegeu o governador também era uma aliança enorme de partidos, né? Verdade. O governador também conseguiu atrair, mesmo que informalmente, setores do PT para a candidatura dele, né? E você vê como mesmo Lula, né, apoiando o Freixo, o governador ganha no primeiro turno, certo? Então, ter uma boa aliança, né? Ter um diálogo, né? Uma capacidade de aglutinação é fundamental para uma eleição majoritária, né? Sem dúvida. Teófilo, lá naquele papo que a gente teve depois do debate da Band, a gente estava elogiando muito, a gente não, vocês estavam elogiando muito, o Marcelo Queiroz, né? Vocês chegaram à conclusão que talvez ele tenha sido o melhor desempenho no debate. Me corrija se eu estiver errado. Eu lembro que vocês falaram isso. O melhor desempenho... Ele teve bons momentos, né? Teve bons momentos. Talvez tenha sido o troféu revelação. Isso. Acho que é mais por aí. O melhor desempenho foi o do Eduardo Paes, que conseguiu o que queria, que era... Cumpriu a tática dele, né? Que era não entrar em bola de 0-0. 0-0. Mas garantiu o empate. O que eu queria rapidinho, só antes de terminar esse bloco aqui sobre o Marcelo Queiroz, é que até agora não emplacou também, né? Continua ali naquele mesmo patamar que as pesquisas vinham mostrando desde lá atrás. Sim, porque ele está seguindo uma tática muito parecida com a do Eduardo Paes. O eleitor está indo para o Eduardo Paes, né? Que é fugir da polarização nacional, falar de ser uma gestão técnica, enfim, que é o perfil dele, o perfil do Marcelo. Enfim, muito parecido. Ele já trabalhou com o próprio Eduardo Paes como secretário, enfim, são perfis semelhantes. Acaba que o eleitor se dirigiu, né, se direcionou para o Eduardo Paes, então para ele não sobrou muito espaço. Mas, de fato, no debate ele foi relativamente bem, conseguiu se apresentar bem, não caiu em casca de banana, mas a verdade é que no debate mesmo, quem saiu melhor foi o Paes, porque não saiu derrotado, era o que ele queria, era garantir o empate. Jogou bem, empatou, né? Empatou o jogo, né? Mas é a primeira experiência do Marcelo. Há uma pesquisa na ciência, algumas pesquisas que mostram isso na ciência política, que deputados, e ele é deputado, quando disputam eleições majoritárias, a prefeito, por exemplo, não é para ganhar, mas é para tornar o seu nome mais conhecido. Sim. E, em geral, eles saem dessa eleição, ainda que derrotados para a prefeitura, maiores na eleição seguinte, o voto para o parlamento deles. Às vezes o cara aumenta. Tem 2-3% de votos, mas isso para uma eleição majoritária é pouquíssimo, mas pensando no futuro, né, é uma Marcelo, que foi eleito, mas ainda pouco conhecido, é desconhecido, agora ele passa a ser conhecido. Sim. A tendência é que ele aumente na próxima eleição para o parlamento. Perfeito, vamos fazer uma pausa então, beber uma água. É isso, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do nosso Band Eleições. Band Eleições, olho no voto e olho na Band.
Band de Eleições está de volta. Estou aqui com os dois cientistas políticos convidados, o Teófilo Rodrigues, da Universidade Cândido Mendes, e o José Paulo Martins, professor também, cientista político da UF. E no intervalo agora, o Teófilo estava falando aqui sobre uma medida do governo do Estado, que aconteceu agora recentemente, na semana passada, mas que você acha que pode ter também até implicações, respingar de alguma maneira na disputa eleitoral da Prefeitura do Rio? A gente estava comentando que a segurança é um tema importante para o eleitor carioca, ainda que a responsabilidade principal seja do governo do Estado. Pois bem, o governador demitiu o secretário de segurança agora recentemente, né? E foi o 4º secretário de segurança. O governador que é conhecido por ser o apoiador da candidatura do Ramagem, né? Que fala só em segurança pública. Então, de certo modo, isso prejudica, né? Porque para o eleitor que está preocupado com a questão de segurança, olha para o governador, vê que tem uma instabilidade muito grande ali, parece que não se sabe o que está sendo feito como política pública para o Estado, e ele apoia o candidato, né? O Ramagem. Então, isso pode respingar na candidatura do Ramagem. Isso serve, inclusive, o Eduardo Paes tem utilizado isso para mostrar, olha, o problema da segurança pública é o problema do governo do Estado. Eles têm que resolver. E o governador, infelizmente, olha, ele está demitindo, não está resolvendo. Então, criou-se uma narrativa. Foi uma decisão do governador que ninguém entendeu porque prejudicou principalmente a candidatura dele, né? Então, criou-se isso no ar. O prefeito, né, Eduardo Paes, fez uma postagem depois dessa medida, dizendo assim, eu espero que essa medida, né, a substituição, essa dança das cadeiras na Secretaria de Segurança na véspera da eleição, né, faltando menos de 2 meses para a eleição, seja uma medida pensando realmente só na segurança, né, melhorar a segurança do Rio, e não, de alguma maneira, influenciar na eleição municipal. Ele deixou, assim, uma coisa meio no ar, né, sobre as reais intenções. O discurso dos deputados estaduais da base do governador, a base mais à direita do espectro político, logo depois dessa decisão foi impressionante. Eles criticaram muito o governador, disseram, uma das frases que pegaram foi, o governador pisou na casca de banana do Eduardo Paes, né? Então, criou-se uma crise momentânea, ao menos, ali na base. José, o apoio do governador ao candidato Ramagem mais ajuda ou mais atrapalha? Acho que ajuda sim. Como eu falei, né, o governador foi reeleito em primeiro turno, né, com ampla rede de alianças, então ele é alguém de prestígio dentro do partido, né? É um político que mantém uma postura discreta, né, com relação a essa polarização política, né, alguém que adere a isso, né, então a gente consegue dialogar com o governo federal, consegue dialogar com os bolsonaristas, então eu acho que é uma figura... Ele não é muito também carismático, né? Não é aquela figura que realmente vai conseguir levantar a candidatura, mas não vejo como alguém que atrapalhe, certo? É alguém que tem uma caneta, né? Que tem um poder econômico, que pode desempenhar, né? Então não vejo como que atrapalha. Acho que até a candidatura mesmo do Ramagem é uma candidatura que não conseguiu ainda cativar nem o próprio eleitorado, né, bolsonarista da cidade, né, que primeiro está dividido, né, entre ele e o Amorim, né, que estão correndo ali na mesma raia, tem do Partido Novo também que corre nesse espaço também, então o espaço está bastante disputado, né, entre candidatos que não tem muito carisma, né, não tem muitas realizações para se mostrar, diferente do Paes, né, que foi prefeito já algumas vezes, é o prefeito atual, que tem um portfólio de realizações, coisa que eles não têm, né? Então, acho que vai ser difícil que eles decolem, tá? Mesmo com o apoio do presidente, mesmo com o apoio, né, do governador. Pode ser, né? Eleição, o barato delas é que é a incerteza, né? A gente pode até ver cenários, né? Mas certeza mesmo a gente não tem, né? E a gente tem tido eleições, ultimamente, surpreendentes, né? Então a gente está falando mesmo da eleição do Witzel, né? Quem que apostaria no Witzel uma semana antes da eleição? Ninguém apostaria, né? E ele conseguiu ganhar a eleição. Então pode haver surpresa, pode haver uma coordenação de movimentos, né? Nos momentos que antecedem a eleição, mas eu não apostaria, tá? Só para não perder uma oportunidade que você levantou aqui, você acha que foi uma boa estratégia desse campo político ter lançado 2 candidatos tão parecidos, o Rodrigo Amorim e o Ramagem? Não, com certeza não.
Deveria ter apostado numa candidatura única, né? Seria mais efetivo, né? Porque você poderia mostrar, ó, esse é o candidato, né? Porque agora fica né? Quem que é mais raiz, né? Então fica nessa disputa e isso vai dividir o eleitorado, com certeza. Teófilo, vou reproduzir uma pergunta parecida com a que eu fiz para o José para você. O apoio do presidente Lula ao Eduardo Paes, mais ajuda ou mais atrapalha? Tem que ir por partes aí. Nos bastidores, o apoio dele foi muito importante, né? Trouxe o tempo de televisão do PT, fez com que esse eleitorado petista, né? Eleitorado lulista da cidade, não fosse pro Tarcísio, né? Fosse pro Paes. Então, se o Paes está bem colocado hoje, também, claro que não é só isso que explica, mas esse apoio ajudou bastante, porque junto com o apoio do Lula veio todo o apoio da federação do PT, que é PT, PCdoB, PV, tem outros partidos ali, PSB, PDT, que de certo modo estão dentro dessa base do governo Lula, enfim. Então tem um movimento importante aí. Ponto. Agora, o Lula perdeu a eleição passada na cidade do Rio de Janeiro, né? Por isso que o Paes não vai colocar, assim, não vai ser abertamente o candidato do Lula, embora ele diga isso nos bastidores. É claro que eu sou o candidato do Lula, né? Mas ele não vai usar isso. Ele quer fugir da polarização nacional para, enfim, tratar dos meandros da Até porque está numa posição mais confortável do que o Lula esteve em qualquer momento aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então não tem por que ele, né, querer capitalizar. Diferente do Boulos em São Paulo, né? Sei que a gente não está falando do Rio de Janeiro, mas o Boulos precisa muito mais do Lula do que o Eduardo Paes. Não tem nem comparação, né? Porque aqui agora entrando no assunto pesquisas, né? Que é algo que eu queria trazer também. A gente ainda tem mais ou menos 5 minutos de programa. Tá me parecendo um cenário muito consolidado, muito cristalizado já. Assim. O Eduardo Paes continua crescendo nas 3 principais. Ou ele oscila dentro da margem de erro para cima, ou ele efetivamente cresce. Em algumas pesquisas ele chega a 60% das intenções de voto. Os adversários dele não passam de 9%. Alexandre Ramagem, 9%. Tarcísio Mota, 5%. Rodrigo Amorim, 1%. Ciro Garcia, 3%. Ciro Garcia sempre com seus 3%, 4%. Vocês acreditam que pode ter uma reviravolta? Assim, perguntando de uma forma bem direta. Reviravolta eu acho um pouco exagerado, mas pode haver mudanças, sem dúvida, né? Como o Teófilo falou, né? O Ramagem vai se apresentar, vai se tornar conhecido e pode conquistar, com o apoio do Bolsonaro, conquistar uns pontos percentuais importantes aí. Se vai ser suficiente, né? Porque pode acontecer um movimento dele ganhar a intenção de voto, mas o Amorim perder, outros candidatos perderem também. Então, pro Paes, o importante é ele ter mais do que a soma dos adversários, certo? Sim. Então, se houver uma disputa interna ali, isso vai pouco afetar a intenção de voto do... Eu acho muito difícil que alguém abandone, né, uma intenção de voto agora do Eduardo Paes e se vire pro Ramagem, pro Amorim, para algum outro. Então, acho que esse percentual que ele tem de 50%, não tô com os dados para afirmar categoricamente, mas é uma coisa mais consolidada. É um cara conhecido, certo? Tem vários partidos, tem apoios importantes, então assim, não vai perder. Tá? A questão é se alguém consegue convencer os indecisos, né? Como é que vai ser do outro lado, os adversários. Os indecisos, né? Tem os indecisos. Temos aqui, 6%, pesquisa Quest, de antes do início da propaganda eleitoral. 6% dos entrevistados afirmaram que estão indecisos e 13% disseram que vão votar branco ou nulo ou que não pretendem votar. Então a gente teria aí um universo de quase 20%. Que ainda não seria suficiente para fazer com que a soma de todos os outros candidatos chegassem no patamar de intenção de voto. Isso é intenção de voto, né? Também. A pessoa que tem uma intenção de voto não quer dizer que ela vai realizar essa intenção na urna ou sequer que ela vai comparecer, né? Às vezes ela não comparece. Sim. Então... Sim. Você, Teófilo, vê algum fator que possa mudar os rumos dessa eleição? Algum fato novo? Alguma bomba que possa explodir? O principal fato novo é a televisão que entrou agora. Infelizmente, a eleição, reformas políticas, já tem um tempinho, né? Não foi tão recente, mas também não tem tanto tempo. Reduziu muito o tamanho do período eleitoral, né? Então, é pouco tempo para disputa de ideias, para os debates, para programas como esse, para o eleitor ter mais informação, né? Nesse período tão curto, é difícil que haja uma grande reviravolta. O que tem de importante nesse que está acontecendo é o tempo de televisão. Começou
recentemente, né? Começou na semana passada, e isso pode informar o eleitor, né? Mas se vai ser o suficiente para mudar a disputa, me parece que não, porque o Eduardo Paes está muito, muito à frente. Se todos os eleitores indecisos resolvessem apoiar o Ramagem, ainda assim não seria o suficiente para tirar a vitória do primeiro turno. Se tiver correta a informação que ele está com cerca de 60%. Né? Então, enfim, o que se espera hoje é que realmente o Eduardo Paes leve no primeiro turno, mas é esperado que o Ramagem cresça ainda um pouco. Deve ter algum crescimento. Crescimento apontando nas próximas pesquisas. Talvez entre esses indecisos que muitas vezes ainda não estão informados que ele é o candidato Bolsonaro, né? Alguma coisa nesse do branco e nulo, que foi dito aqui, não vai... Que sempre tem branco e nulo, né? Então também tá no patamar. Abstenções, não vai ser, né? E você? Teria que ter maior abstenção no Eduardo Paes do que no eleitor. Eleitores do Eduardo Paes. Aí tem que analisar o perfil de quem declara a intenção de voto, para a gente conseguir entender melhor. Sim. Inclusive, a Quest tem feito um trabalho muito interessante sobre isso, né? Que eles chamam de likely voter, né? Quem que é o perfil do cara que vai votar mesmo, né? E aí ver a intenção de voto a partir desse tipo de eleitor. Foi na eleição presidencial de 2022 foi a que chegou mais próximo do resultado, né, foi a pesquisa da Quest usando o likely voter. Interessante. Né? Então, assim, o Lula tinha muita força em eleitores pobres do Nordeste, mas que não iam votar, certo? Ou que já não foram votar no primeiro turno. Então, eles conseguiram fazer essa filtragem, um cálculo, né, para dar uma dimensão de quem vai votar mesmo. Na cidade do Rio de Janeiro, acho que a gente tem uma outra realidade, né? Não é o Brasilzão, né? É uma cidade rica, né? Tudo bem, tem suas desigualdades, uma cidade rica que as pessoas devem se abster menos. Tá? Agora, a gente também não pode perder de vista a questão da comunicação fora dos meios, né, do horário gratuito de propaganda eleitoral. Né? Então, WhatsApp, as redes sociais. Né? Então, acho que a gente deve... Tudo bem, Ramagem não é um comunicador, assim, né? Muito eficiente, tá? Mas eu acho que esses instrumentos já foram importantes em eleições passadas, né? A própria eleição do Bolsonaro de 2018, a eleição do Witzel, né? Todas elas receberam um impulso muito forte de redes sociais, especialmente o WhatsApp. Então, eu acho que a gente não deve descartar. Tá? A eleição democrática, o barato é esse, é a incerteza. Só termina quando acaba. Né? É a incerteza. Então, o prefeito é favorito? É inegável, certo? Mas coisas podem acontecer, né? Fora da nossa vista, inclusive, né? Que podem alavancar candidaturas de opositores. Perfeito. José, muito obrigado pela sua presença. Valeu, a gente conhecer, adorei o papo aqui. Acho que a gente teremos oportunidades ainda de conversar novamente até a eleição, quem sabe no segundo turno, se tiver segundo turno. E Teófilo, novamente também, muito obrigado pela sua presença, gente. Até a próxima. O papo foi bom aqui, né? Correu rápido. Foi bom. É isso aí, muito rápido. Muito obrigado, tá? Valeu. É isso, pessoal. Band Eleições, olho no voto, olho na Band.